Qual foi, Urubu? Tranquilidade? Aqui é o Yuri. Aqui é o Leonardo. Como é que vocês estão? Então, rapaziada, teve o sorteio da Copa do Brasil, Flamengo e Fluminense, né? Vai ser um grande clássico aí. E a gente vai falar um pouco do que a gente espera para essa partida aí, o momento de cada um dos clubes. E eu queria que o Leonardo desse a opinião dele aí em relação ao que ele acha do adversário que a gente pegou, no caso, que é o Fluminense. Então, de primeira, Yuri, já vou começar dizendo, vai ser o melhor jogo da Copa do Brasil, sem sombras de dúvida, um dos jogos mais importantes. Eu acredito que dali vai sair o vencedor. Lembrando, é clássico, o Fluminense começa numa fase muito boa, o Flamengo está se reestruturando de todo esse ano confuso que a gente viveu. E agora a gente vai estar conversando um pouco agora do momento de cada um, do que a gente espera até a chegada do clássico. Então vamos estar falando um pouco do momento dos clubes até o dia do jogo. E atualmente o Fluminense vem vivendo o melhor momento. E na fase assim, vamos lá, vamos começar pelos nossos jogadores. Vamos começando assim por Pedro e Cano. Pode falar, Yuri. Então, cara, eu acho que são os dois melhores atacantes centroavantes hoje do Brasil. Talvez da América do Sul hoje sejam os dois melhores. Finalizando, eu acho o Cano melhor do que o Pedro. Finalizando, eu acho ele bem superior a qualquer um hoje no futebol brasileiro e na América do Sul. Mas eu acho que o Pedro tem mais qualidade para jogar do que ele. Consegue fazer um pivô melhor, consegue sair um pouco mais da área, é um jogador mais inteligente. E eu acho que são dois jogadores que podem fazer a diferença, né? Assim como o Ganso pode fazer a diferença pro lado deles, o Arrascaeta pode fazer pro nosso. Então, assim, eu acho que vão ser dois jogos muito equilibrados. Não vai ter essa história de goleada para um lado, goleada para o outro. Eu acho que vai ser um jogo, principalmente o primeiro, um jogo muito estudado, um jogo onde ninguém vai querer se abrir, onde ninguém vai querer apostar todas as suas fichas no primeiro jogo. Ainda mais o Flamengo, que agora está se reestruturando, tá com um técnico novo, que a gente ainda não sabe exatamente o que o Sampaoli quer do time, a gente ainda não conseguiu entender bem qual é o Flamengo do Sampaoli, se é o Flamengo que joga com as linhas altas ou se é o Flamengo que sofre muito lá atrás. Então a gente tem que esperar. O Fluminense chega nesse confronto contra o Flamengo, dizendo do dia de hoje, tá? Não sei até o momento do jogo. Mas no dia de hoje, o Fluminense chega como favorito. O Fluminense chega como favorito pelo momento. Se for botar aí elenco, se for botar alguma coisa desse tipo em jogo, a gente é favorito, obviamente, por todo o investimento que nós temos. Mas o momento hoje deles é mais favorável para eles do que para nós. Isso não quer dizer que o Flamengo não pode chegar e ganhar deles. Eu acho, inclusive, que a torcida do Fluminense, os tricolores, eles falam tanto de soberba de flamenguista, disso, daquilo, e estão com uma soberba que eu não entendo. Os caras não ganharam nada nos últimos 10 anos e que soberba é essa? É a primeira vez que eu vejo tanto uma torcida quanto o elenco com uma soberba muito grande. Não, e o que eles ganharam, cara? Eles ganharam 2 cariocas? Vamos Eles ganharam 2 lembrar, o cariocas? campeonato é grande, são jogos tanto durante a semana quanto no final de semana. O tricolor não está acostumado a ver o time jogar praticamente semana, está acostumado a ver um jogo sim, um jogo não. Não, São jogos como Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E o Fluminense, eu acredito que o Fluminense entrou numa fase boa, muito antecipado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Galo e com o jogo de Diniz do São Paulo, que o São Paulo estava bem embalado, ganhando o Carioca, veio muito embalado. Não. Que carioca? Foi São Paulo ganhando o São carioca. Paulo de Diniz. Então, São Paulo de Diniz ganhando carioca. Ganhou o Carioca e veio embalado. Olha o que eu falei. Você tá... O São Paulo de Diniz, como é que o São Paulo vai ganhar esse campeonato carioca, Leonardo? Carioca. Ah, tá, entendi. Caralho. Foi a mesma coisa com o São Paulo de Diniz lá atrás, que ganhou o Paulistão. Ele ganhou o Paulistão, ganhou? Não sei se ele Eu não tenho certeza, mas ele veio muito embalado. Não, ele não ganhou não, porque o título que ele ganhou agora, o primeiro título da carreira dele, eu acho que é além do Paulista com o Ituano, se eu não me engano ele ganha com o Ituano, mas ele ganhou agora com o Fluminense. Mas a questão não é essa, cara. A questão pra mim principal é que eles
estão tratando o jogo como se o Flamengo fosse a Portuguesa, pô. Eles estão pegando a Portuguesa, eles estão pegando, sei lá, o Sport, eles estão pegando um time qualquer. Cara, Pô, cara, vocês vão pegar o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Libertadores, e digo mais pra vocês, é só, junto do Palmeiras, o time que mais ganhou desde 2019. time copeiro. É só o time que mais ganhou títulos na América do Sul desde 2019. Então, Agora, ó, dá uma segurada. Vamos esperar até o dia do jogo. É o que eu tô falando, a gente é realista aqui no canal. Hoje o momento é de vocês. Mas se continuar com essa soberba aí, esquenta a cabeça não que tem um tal de Gabigol que gosta de fazer gol em vocês. A hora que ele voltar à fase boa deles vai ser chato. Tem um tal de Pedro que gosta de fazer gol também. principalmente, eu gosto de clássico, eleito Tem- ex não faz. Tem Bruno Henrique. Então, Voltando. ó, vamos ficar tranquilo. Vamos ficar E tranquilo. vamos lembrar que os 2 últimos jogos que o Flamengo jogou contra o Fluminense, o Flamengo ganhou de 2-0 e no outro foi Não, ganhou de 2-0 e foi um vareio de futebol do Flamengo, foi- né? O Flamengo brincou de perder E gol. no outro, agora vamos lá. Flamengo ganhando de 2-0, toma 4-1 do Fluminense. Quais as chances disso acontecer? Vamos parar assim para raciocinar um pouco. Não, eles tiveram os méritos deles. Eles Sim, mas tiveram os vamos méritos deles. lembrar. Tá voltando a Rascaeta. Não, O tudo time bem, principal tá tudo voltando bem. a jogar. Tem a questão do Vitor Pereira aí, mas Nem na época que o Flamengo, pra mim, na época que o Flamengo tava muito bem, toda vez que pega um clássico, independente do time que tava ali, clássico é clássico. sim. Os caras estão jogando ali, né, na base ali desde, pô, quantos anos aí os moleques da base vem jogando um Sim, contra o outro? mas eu acho que a questão principal não é essa, cara. O que eu acredito é o seguinte. Tem a questão do clássico ser clássico, obviamente. Pra mim é o melhor jogo disparado das oitavas. Nenhum jogo vai superar esse daí. E eu acredito que quem ganhar esse jogo aí tem fortes chances de ser campeão, tá? Eu acredito o seguinte. Vocês estão tratando o Flamengo, tricolores, como se o Flamengo fosse um gato morto. O Flamengo não é um gato morto. É o Flamengo. Pô. É o Flamengo. Se vocês juntarem tudo que vocês têm, todos os títulos nacionais que vocês têm, não chega perto do que a gente tem de brasileiro. Então, vamos segurar. Vocês estão falando com o Rei da América, pô. Vocês estão falando com o Flamengo. Vamos lembrar uma coisa aqui. Qual foi o ano que o Flamengo começou bem no começo do Brasileirão? Que começou assim, digamos, igual o Fluminense. Acho que não teve. Não, O não é. Flamengo começa, a maioria dos anos, trocando de técnico, jogando mal e no final termina. Não campeão. lembro, confesso que não lembro um ano, mesmo em 2019 que a gente tem o Jorge Jesus. Porque teve que trocar de técnico de qualquer jeito. A gente não inicia bem. E nem com o Jorge Jesus. O ano que nós iniciamos bem foi 2020. Que aí tinha Jorge Jesus, aí deu continuidade no trabalho, a gente foi campeão, de tudo que disputou até o momento. 2020 começamos com o Jorge Jesus. Iniciando no Brasileirão, que eu falei. Não, mas então, tô Trocamos falando de pra início de Dortmund. temporada. Início de temporada, o Jorge Jesus estava. O Jorge Jesus foi embora, o Jorge Jesus só não pegou o início do Brasileirão porque ele teve a pandemia e aí o Jorge Jesus acabou indo embora. Mas o fato é, estamos no início da temporada, início pro meio ainda, Muito caminhando cedo, né? pro meio da temporada. Muito cedo para o O Fluminense não tem esse elenco todo que vocês acham que tem. Tem jogadores que estão em boa fase, mas não tem esse elenco todo, então vão dar uma segurada. Do jeito que eu conheço o Diniz, ele vai esfolar o time todinho, em todas as competições, até a hora que eu não conseguir mais E disputar nada. comenta bastante aqui, que eu faço questão de no segundo jogo da Copa do Brasil, das oitavas da Copa do Brasil, eu vou pegar, se o Flamengo passar, eu acredito que a gente vai passar, Também tô acreditando. eu vou pegar todos os comentários de vocês e vou botar na tela zoando vocês. Pode printar isso aí, que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, tá? É isso. Essa é a nossa opinião, essa é a nossa visão do jogo de hoje. E é isso. Vamos pra cima deles, Mengão. Papo!